Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo comentário trimestral. Esse a gente vai comentar a nossa carta que a gente enviou já no começo de julho. Eu sou o Pedro, analista de gestão e ativos aqui na Intelligent Capital, e eu estou com o Ricardo, que é o nosso gestor de portfólio. Olá a todos. Então, começando aqui falando um pouco do nosso relatório, né? O primeiro assunto que a gente gostaria de destacar é que desde o início do ano nós já estamos aí trabalhando com a BTG e com a XP como corretoras, né, que a gente pode utilizar, além da Genial que a gente já vinha trabalhando, né? A Oraman, que era uma das corretoras que a gente trabalhava, ela se tornou BTG. Então, hoje nós estamos com essas três corretoras que nós podemos trabalhar, né? O outro tópico que a gente destaca aqui no nosso relatório é referente à conclusão, à certificação da Raquel Ioki, né, uma das nossas sócias, né, na gestora. Ela certificou CGA, então ela tem agora a possibilidade de ser também gestora, né, e vai continuar os seus estudos, assim como nós também estamos aí continuando nosso estudo. Então isso reforça aí nosso compromisso em nos qualificarmos cada vez mais para a execução da atividade de gestão de carteiras. Perfeito. Isso significa que agora nós temos um CNPI, na verdade dois, eu e você, e dois CGA, que seriam você e a Raquel. E você está a caminho do CFA, né? Isso aí, já fiz aí a prova, passei na prova CFA Level 1, né? Agora estou me preparando para o CFA Level 2 e quando concluir o Level 2, Level 3, aí eu ganho a certificação aí do CFA também, né? Que é uma certificação de maior prestígio aí no mundo para essa área, né? É isso, a gente vai evoluindo. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre a ampliação, né, do nosso alfa de performance para o Ibov, né? O alfa é a distância que nós estamos tendo aí para o nosso benchmark, né? Isso no clube de investimento. A gente, só esse ano, a gente já atingiu quase 9% de alfa, né? De distanciamento aí para o Ibov, né? Se a gente contar desde o início do clube, lá de setembro de 2021, a gente já tem mais de 40% de rentabilidade acima do Ibovespa, né? Isso é um feito muito grande, né? Não é fácil você ficar acima do Ibov de forma consistente e nós estamos atingindo, né? A gente está chegando agora no terceiro ano, né, de gestão do clube. E para quem não sabe, o nosso clube de investimento, que se chama The Intelligent Investors, ele inaugura, né, a nossa história, né, de gestão, né? O clube leva um nome parecido com a gestora, justamente porque eles nascem ali na mesma época. E desde então, a gente vem fazendo essa gestão de um clube de ações, que basicamente ele pode ser comparado com um fundo de ações, que ele tem regras muito parecidas na questão do que a gente pode fazer com a alocação. Então, como vocês podem ver aí, a gente está mais de 40% na frente do Ibov desde que a gente começou a gestão. O clube está sempre, para vocês terem uma noção, comprado em mais de 70% do patrimônio dele em ações brasileiras. Então você vê que ele tem um resultado que não tem como ser completamente diferente do Ibovespa. Ele se move levemente parecido, só que a gente aos poucos vai se distanciando do índice de ações, capturando o que a gente chama de alfa, né, que é justamente essa distância. Perfeito, Pedro. Além disso, acho que é importante aqui, né, avaliar que não só estamos superando o benchmark, né, como também estamos superando aí os principais fundos de ações, né? Nós usamos aqui quatro que são fundos de boa performance histórica para comparar e em todas as comparações nós superamos esses fundos. E não é somente com relação à rentabilidade, né? Mas sim com relação ao risco também, né? Que é muito importante. Então, quando a gente avalia a rentabilidade ponderada pelo risco, e aí a gente tem aqui dois indicadores, né? O Sharpe e o Sortino, né? Que são dois indicadores de rentabilidade ponderada pelo risco, a gente está bem acima desses outros fundos, né? Isso justifica, né? Mostra como que a gente tem esse alfa tão grande para o Ibovespa
e dá também para a gente, né, uma credibilidade muito grande na gestão de renda variável. Quando a gente vai aqui para a parte de carteira administrada, é importante salientar que a carteira administrada ela tem sempre um percentual pós-fixado, né, em renda fixa, que controla um pouco o risco, né? Daí vai depender, esse percentual vai depender, né, do perfil de cada investidor, né, onde isso tem uma pequena variação, né, desse percentual, mas o restante ele é investido em renda variável da mesma forma que a gente investe no clube. Né? Então, uma boa performance da renda variável é o que potencializa o retorno das carteiras administradas. Né? Algum ponto a acrescentar, Pedro? Eu só iria dizer que, para ser mais didático, para quem não sabe, a parte pós-fixada é aquela parte que rende uma porcentagem do Selic, né, do CDI, que são praticamente a mesma coisa. Ou seja, essa parte pós-fixada ela sempre rende positivamente. Ela não varia para baixo, ela sempre varia para cima, mais ou menos, dependendo de como é que está a taxa. Mas o que significa que, quando um cliente tem um perfil mais conservador, ele tem mais desse tipo de ativo na carteira. Quando ele é menos conservador, mais arrojado, ele tem menos, né, de pós-fixado na carteira. A quantidade do que não é pós-fixado, que é justamente a renda variável, é essa que potencializa o retorno dele, é essa também que varia para cima ou para baixo. E essa composição entre essas duas coisas diz sobre justamente o perfil de risco desse cliente. Então, quando a gente fala da carteira administrada, a gente está falando, na verdade, de um espectro de rentabilidade que podem ter ido melhor ou pior, dependendo da exposição do cliente à renda variável. Mas a nossa expectativa é sempre que a renda variável, principalmente no longo prazo, tenha um desempenho excepcional. E a gente prova, né, a nossa capacidade de trabalhar a renda variável com a performance do clube, que é como se fosse um índice relativo da performance da parte de renda variável das próprias carteiras, porque a gente usa os mesmos ativos. Não é exatamente a mesma distribuição, mas é muito próximo. Essa estratégia, né, de investimento, ela tem como consequência uma simetria positiva. Né? Então, o investidor ele tem pouco a perder numa volatilidade do mercado, né, e muito a ganhar. Né? Então, é ilimitado quanto ele ganharia, mas há uma limitação de quanto ele pode ter de volatilidade negativa, né, num período aí de turbulência. Né? Por falar na questão do período de turbulência, né, entrando aqui na avaliação aí de ciclo de mercado, né, a gente destaca aqui no relatório que a gente acredita que o Brasil ainda se encontra num patamar mais próximo do bottom, né, mais próximo da base do ciclo. Do que do topo do ciclo. Né? Isso se justifica por alguns indicadores, né, que a gente controla e fica monitorando. Um deles é exatamente o valuation das empresas, né? Ou seja, a estimativa de quanto as empresas hoje estão valendo, as empresas, né, de valor do mercado, e qual é o retorno esperado dessas empresas. Para se ter ideia, nas análises que a gente faz, nas simulações que a gente faz, o clube de investimento ele teria um retorno esperado aí acima de 20% ao ano. Então, o retorno esperado é bem elevado, né? É um prêmio de risco com relação ao retorno do investimento livre de risco muito considerável. Então, isso traz para a gente uma confiança que a gente está mais próximo da base. No entanto, há sempre uma correlação, né, uma exposição global ao mercado americano. E o mercado americano a gente já enxerga de uma outra forma, né? Até botamos aqui um comentário sobre a corda esticando cada vez mais. Né? Cada vez mais o mercado americano, quando sobe, né, e subiu muito nos últimos tempos, mais deteriora o valuation, né? Menos a gente consegue justificar os preços que estão sendo apresentados das empresas que são negociadas lá no mercado americano. Então, por conta disso, a gente assume uma posição defensiva no que diz respeito à cauda longa. O que seria isso? Né? Quando há uma variação, estoura uma bolha, por exemplo, no mercado, isso quando ocorre, praticamente 100% dos ativos eles caem
junto com a queda do mercado americano, né? Quando isso ocorre, que é uma variação usualmente extrema, né? Pode chegar a 50% de queda no índice, né? Isso varia. Esse é o efeito da cauda longa. Para esse efeito, a gente adotou uma proteção em opções e mantém essa proteção em opções para que nossos investidores fiquem mais protegidos e, ao contrário, se beneficiem de algo que ocorra. Então, vai ter um ativo ali, uma partezinha da carteira que vai se valorizar exponencialmente com esse efeito de cauda longa, com essa queda do mercado. E assim a gente diminui, né, o percentual que a carteira cairia. Então, numa situação dessa, o que você deve buscar não é você simplesmente não cair, sua carteira não ter variação para negativa, né? Porque fatalmente ela vai ter, mas sim cair menos do que o mercado. Porque aí você utiliza disso para poder comprar ativos que ficaram ainda mais baratos decorrentes aí do desespero do mercado. Então a gente adota essa medida e estamos mantendo aí para esse trimestre por conta da avaliação do ciclo de mercado lá no mercado dos Estados Unidos. Vale lembrar que esse efeito de cauda longa, diz-se cauda porque dentro de uma distribuição de probabilidade fica naquela parte menos provável. A gente poderia até mostrar um gráfico de distribuição, mas acho que não vem ao caso aqui agora. São eventos bem raros, então a gente espera que não aconteça, mas caso aconteça, o cliente vai ficar mais satisfeito, você como cliente vai estar bem mais satisfeito porque a gente se preocupou em proteger uma situação que é muito estressante. Um indicador também, né, que corrobora na realidade, né, a gente pode chamar de indicador, que corrobora com essa nossa visão da posição de mercado lá no mercado americano, foi a atitude aí, né, da Berkshire, né, que é a empresa aí conduzida aí pelo Warren Buffett, de reduzir o percentual dela em ativos de risco. Então hoje a Berkshire está aí com mais de 200 bilhões de dólares, né, líquidos, isso para se proteger de uma possível queda do mercado. Então essa atitude, né, da Berkshire corrobora com a nossa visão do mercado americano estar esticado bastante aí para cima, né? Fora isso, eu queria adicionar, quando a gente diz que o mercado cai todo junto num evento desse raro de queda, isso dá para ser exemplificado no que aconteceu recentemente com a questão da taxa de juros no Japão, que o fato deles mexerem 0,25% na taxa de juros deles, isso desencadeou uma desalavancagem numa série de posições que estavam sendo tomadas naquele momento, e isso deu uma mexida no mercado, inclusive aqui no Brasil. Mexeu lá nos Estados Unidos, mexeu aqui, por uma questão de liquidez, do dinheiro se movimentando em função de muitos players estarem se desmontando algumas posições que estavam apostando no fato justamente da taxa de juros japonesa ficar baixa. Enfim, isso tudo parece muito complicado, mas o que isso significa é que se por acaso, por algum motivo, alguma expectativa é quebrada muito forte lá fora, isso pode afetar a gente mesmo não tendo nada a ver, a princípio, com questões internas do Brasil. Então a gente tem uma proteção para isso, caso aconteça, e a gente pretende capitalizar, né, num cenário assim, de possível estresse. Até porque, nesse momento, apesar da gente olhar para os lados e ver que está tudo bem, nada mudou, mas vai estar tudo caindo, vai estar todo mundo com medo. E, com sorte, as nossas carteiras vão estar protegidas disso aí tudo. Perfeito, bom exemplo, Pedro. Apesar desse que ocorreu, né, ainda não ser considerado um efeito de cauda, né, porque não chegou a ter uma volatilidade, uma variação tão significativa, né, para ser um efeito de cauda, mas foi um início disso, né, foi uma demonstração de que no medo, né, todo mundo se apavora e começa a vender ativos de risco, né? Justamente, né, as nossas puts, né, as nossas opções de venda no clube, durante esse evento, elas se valorizaram em 400%.
Agora, alguns dias depois, elas voltaram ao valor original. Então é isso que a gente espera ver com as carteiras para que não exista esse balanceamento aí dos ativos e que a gente mantenha, né, uma volatilidade baixa. Então, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que tenham gostado aí do nosso relatório trimestral e nos acompanhem aí nos nossos canais. Nos vemos na próxima. Obrigado.